Então vamos prosseguindo aqui com o nosso capítulo 15, certo? Série de Fourier e transformada de Fourier. Eu particularmente acho a série de Fourier, a transformada e a sua integral de Fourier um dos assuntos mais fascinantes da matemática. Realmente eu fico estonteado, certo? Quando eu vejo o quanto essa matemática se encaixa brilhantemente, certo? E nos traz fórmulas incrivelmente bonitas, eu diria assim, e importantes, certo? Então, além do fator estética, tem também o fator importante, tá certo? A gente vai entender bem depois as aplicações da transformada de Fourier, certo? E é uma aplicação bastante interessante, principalmente na área de telecomunicações, certo? E em tudo assim. Eu acho que o aluno deveria aprender transformada de Fourier, primeiro que transformada de Laplace, primeiro que o domínio da frequência e tudo mais, porque eu acho que a base de tudo isso é a transformada de Fourier. Mas como nós estamos seguindo os capítulos do livro, certo? Que eu vou deixar o livro aí na descrição do vídeo, então nós vamos apenas agora ver a nossa para mim um dos assuntos mais brilhantes da matemática, que é a nossa série de Fourier. E é o seguinte, antes da gente tentar aprender o que é série de Fourier, é necessário que a gente saiba alguns requisitos importantes, certo? O primeiro deles é o que é uma função periódica, certo? Nós temos vários tipos de funções, certo? Como por exemplo, vocês já devem já devem estar cansados de saber, certo? Que eu tenho aqui f de x igual a x, certo? Se eu for fazer o meu plano cartesiano aqui, o domínio e a minha imagem, eu vou achar simplesmente uma função assim. O que é algo periódico? Algo periódico é algo que se repete, certo? Então perceba que nessa função aqui não existe nada que se repete, né? Ao passo que se eu tenho aqui uma função f de x é igual a x ao quadrado, eu também vou ter uma função, vou aproveitar o gráfico aqui, certo? E não existe nada que se repete nela, certo? Agora vamos ver aqui o conceito de função periódica. Ou melhor, antes disso vamos ver a nossa função f de x é igual a seno de x, certo? Essa função, ela é uma função mais ou menos assim, certo? Ela é uma função mais ou menos assim. E aqui a gente pode notar, deixa eu só estender essa linha aqui, uma periodicidade, nossa, que nome complicado, periodicidade. Enfim, que a função é periódica, certo? Deu um trava-língua aqui agora. Não, mas espera aí, periodicidade. Isso, aqui a gente pode notar a periodicidade, certo, dessa função. Então perceba que essa função ela vem aqui assim, certo? Eu vou desenhar aqui mais uma e mais uma aqui para trás. Então perceba que o período dessa função, certo, é daqui para cá, certo? Vou só colocar aqui de branco, certo? Perceba que daqui para cá, aqui nós temos o nosso período t, certo? Ao passo que daqui para cá, essa função simplesmente repete, ou seja, ela é uma cópia disso aqui, ó, certo? Então aqui eu tenho o meu período t também, onde eu tenho que o meu período t é essa linha de branco daqui para cá. Perceba que daqui para cá também a função é a mesma e daqui para cá a função é a mesma. Então note que a função seno de x ela é uma função periódica, certo? Ao passo que a função cosseno de x ela também é uma função periódica, tá certo? Então eu vou só colocar aqui no Google, que eu acho que é mais interessante aqui para a gente ver, e perceba que daqui para cá, daqui desse ponto zero até o meu outro pico aqui da função, que é o meu o 2π, né? Que seria 6,36, alguma coisa aqui. Essa função ela simplesmente vai se repetir. Então perceba que essa função vai se repetindo aqui no período de 2π, certo?
2π seria o quê? 2 vezes 3,1415 aproximadamente, certo? Que daria aproximadamente isso aqui, ó, 6,3028, alguma coisa, certo? Então essa é uma função periódica. Então toda função periódica necessariamente ela tem que se repetir em um determinado período, certo? Então vamos colocar aqui outra função. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a função f de x, que é igual a um ponto de interrogação aqui, que eu não sei como é que eu poderia definir essa função, mas eu vou definir essa função assim, ó. Vou colocar ela assim. Vai ser muito difícil para me fazer isso, viu? Misericórdia. Vamos lá. Vou tentar. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil eu vou copiar isso aqui, tá certo? Então digamos que essa função é uma função assim. Deixa eu colocar a seleção transparente, certo? Ela é uma função assim. Vamos dizer que ela é assim. E eu vou colocar aqui mais uma, certo? Ela ficou com um corte aqui meio estranho, mas na verdade ela seria isso, ó. Tá certo? Então perceba o seguinte, que quando eu saio daqui e venho pra cá, quando eu chego aqui, ó, aqui é o meu período, certo? Meu período é um intervalo de tempo até a função começar a se repetir. Então, daqui para cá é um período. Perceba que daqui para cá a função se repete. Isso é uma função periódica. Agora, o que é que acontece com a função periódica minha? Acontece o seguinte, eu tenho que, se eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico, certo? E eu tenho que f de x é igual a cosseno de x, ou melhor, que f de x é igual a seno de x. Se eu colocar seno de x menos o próprio período, essa função vai ser igual a simplesmente seno de x. Por quê? Porque eu estou empurrando ela para a direita, né? A gente já viu bastante sobre isso, né? Mas se eu tenho uma função aqui, certo? F de x, por exemplo. Isso é igual a x, e eu coloco f de x menos 1, por exemplo. Isso aqui vai ficar x menos 1. Então digamos que eu tenho aqui, vou colocar uma reta, certo? Digamos que eu tenho aqui a função f de x, que é essa aqui. Quando ao colocar a função f de x menos 1, aqui, ó, tá vendo? Eu simplesmente vou estar empurrando essa função para frente em 1, certo? Então, se eu colocar f de x menos 2, seria essa função aqui, e aqui vai. O mesmo ocorre para qualquer função. Então, se eu tenho uma função seno de t, ou seno de x aqui, certo? Eu vou desenhar essa função seno de x, e ela será uma função mais ou menos assim. É claro que isso aqui é apenas um rascunho, certo? Por sinal, um rascunho bem feio. Mas eu vou colocar essa função seno de x assim, certo? Então, o que é que acontece se eu empurrar? Se eu empurrar, na verdade, aqui está errado, seria assim, perdão. O que é que acontece se eu empurrar o meu seno de x um período? Certo? Se eu empurrar um período, o que é que vai acontecer? Ela vai ser a mesma seno de x. Só imaginando que daqui para trás é infinito, né? Que eu não desenhei até porque não cabe aqui. Daqui para frente é infinito. É a seno de x. Então, se eu pego a seno de x e empurro para trás um período também, eu tenho a mesma seno de x. Por isso que eu posso dizer, confiantemente, que seno de x menos t é igual a seno de x. E digo mais, qualquer função periódica, né? Se eu tenho aqui uma função periódica, por exemplo, f de x, certo? Se eu tenho uma função periódica f de x menos t, essa função vai ser igual a f de x. Então, se uma função ela obedece essa regra aqui, então ela é uma função periódica, certo? Essa é a primeira coisa que a gente deve entender. Ok, agora vamos falar um pouco sobre o nosso camarada Fourier. Eu queria que vocês dessem uma pesquisada a respeito de séries de Taylor e séries de Fourier, ou perdão, e séries de Maclaurin,
certo? Talvez possa ser que o nome venha estar errado, certo? Porque eu leio os nomes no livro e às vezes a minha pronúncia pode não estar correta, mas é a série de Taylor de McLaren. Essa série é o seguinte, eles imaginaram, será se eu posso escrever uma função qualquer, certo? Uma função, só a motivação para falar sobre a série de Fourier. Será se eu posso escrever uma função, certo? F de x, por exemplo, x ao quadrado, ou qualquer outro tipo de função, certo? Em termos de soma polinomiais, ou seja, eu posso chegar e fazer assim, ó, a mais o a vezes x elevado a zero, mais b vezes x elevado a 1, mais c vezes x elevado a 2, mais d vezes x elevado a 3, e assim vai, sucessivamente, até n vezes x elevado a m, infinitamente aí, certo? Então, o que é que acontece? Eles descobriram que sim, que é possível eu representar esse meu x2 ao quadrado, certo? Dessa forma aqui, ó. Basta com que eu ache os meus coeficientes a, b, c, d, até o m, ou até infinito, certo? Então, veja bem, é claro que ela vai se aproximar quanto mais coeficientes eu colocar, certo? Eu vou estar deixando um link aqui, certo? Você pode clicar aqui para você ir para essa série aqui, caso você ainda não tenha visto. Então a ideia de Taylor foi a seguinte, certo? Será se eu posso escrever como eu acabei de dizer, né, uma função f de x, né, em função dessa soma polinomial, certo? A de Fourier é o seguinte, a de Fourier ele pensou diferente. Ele pensou, será se eu posso escrever uma função periódica, certo? F de x, somando, fazendo um somatório agora, apenas de senos e cossenos, né? Vou colocar aqui cosseno, vou colocar aqui logo WT, que eu gosto de colocar assim. Vou colocar WNT, certo? Mais somatório de C vezes seno de WNT, certo? Onde eu tenho aqui esse somatório aqui, ele é de N igual a 0 até infinito, certo? E aqui eu tenho N igual a 0 também, N igual a 0 até infinito. Então, será se eu posso pegar uma função periódica e somar ela dessa forma aqui? Por exemplo, uma função seno. Será se eu posso obter uma função seno fazendo isso aqui? Certo? Uma função cosseno e assim vai. Uma função, qualquer tipo de função periódica. O que levou, na verdade, o Fourier a esse grande dilema foi que ele estava estudando a respeito do calor. Certo? Eu vou deixar para falar isso em outra aula. Mas imagine uma barra aqui, certo? E ele queria saber como ele poderia escrever uma equação, certo? De forma a que ele entendesse a propagação do calor nessa barra aqui, certo? E ele descobriu o seguinte, que existe uma solução dentro de várias limitações, de algumas limitações. No entanto, essa solução ela só pode ser uma solução que seja somas de senos e cossenos. Somas de senos e cossenos, certo? E aí ele resolveu criar a brilhante série de Fourier e ele conseguiu, porque existe realmente uma forma de você fazer com que uma função periódica, certo? Ela seja uma somatória de formas de cossenos. Mas a questão é quais são as funções periódicas que pode ser uma somatória de senos e cossenos. Então, mais uma vez eu faço a pergunta: quais são as funções que eu vou poder, né, dizer que é igual a essa série de Fourier? Eu só esqueci de colocar o N aqui, mas depois a gente vai entender tudo bonitinho, e aqui é um Cn também, certo? Na verdade, esse N ele é o mesmo desse aqui, tá certo? Então, uma série muito grande de funções,
todas as funções contínuas podem, certo? Funções não contínuas também pode. Então a gente vai estudar todas essas funções, certo? Todas essas funções, é claro que não, porque aqui não é, o escopo não é matemática, né? Mas a gente vai ver algumas dessas funções, tá certo? Então, só voltando à questão da barra, onde Fourier descobriu que... Então, vamos analisar rapidinho essa barra aqui. Eu vou estar deixando um link, certo? Porque eu me inspirei nesse vídeo da Unicamp para fazer essa série. Um dos vídeos, é claro, foi o da Unicamp, foram vários vídeos, certo? E eu quero dizer o seguinte, que na verdade o Fourier tentou achar a propagação, certo, de calor, uma forma de propagação de calor nessa barra aqui, certo? Só que a condição inicial, porque tem que ter uma condição inicial, certo? E eu não vou estar explicando isso aqui, eu acho que se você for no vídeo do link você vai entender melhor. A condição inicial que ela deve ser, perdão, ela deve ser um seno, certo? De WNT, certo? Então, como ele diz no vídeo, o Fourier poderia parar e se lamentar, né? Falar, poxa, tentei fazer essa equação, mas eu não consegui, porque eu tenho que ter uma condição inicial aqui de seno de WNT, certo? Mas espera aí, eu também posso ter uma condição inicial de seno de W, por exemplo, vamos supor que aqui o N é igual a 1, aqui o N é igual a 2T, certo? Ou também seno de W 3T, ou pode ser a soma deles também, tá certo? Então aí que o Fourier começou a ter a motivação para... Se você não entendeu essa parte da barra, pode ficar tranquilo, porque realmente eu só dei só uma passada por cima, só para dar motivação, porque aqui a gente está estudando série de Fourier, né? Essa motivação é só uma motivação que eu coloco aí no vídeo, tá certo? Então, quais são as funções, né, que eu posso escrever como série de Fourier, certo? E aí ele descobriu, como eu havia dito, que todas as funções contínuas podem, uma série de funções pode, né? Funções não contínuas também. Mas aqui a gente vai analisar passo a passo, porque eu fico chateado que alguns vídeos eles realmente não adentram assim, não explicam as coisas como... É difícil entender, rapaz, essa série de Fourier aqui. Eu tive que fazer análise por mim mesmo, certo? Porque é realmente difícil entender, mas a gente vai entender tudo bonitinho aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos entender esse símbolo aqui, né? Somatório de n igual a 0 até infinito, certo? O que é que eu quero dizer com isso aqui, né? De Bn, vou chamar aqui de Bn vezes cosseno de WNT, certo? Depois a gente vai entender porque tem essa cara aqui, tá certo? Mas a princípio vamos entender que é só somatório de senos e cossenos, assim como, claro, senos e cossenos com amplitudes, né? Diferentes, né? Porque aqui o meu Bn vai ser a minha amplitude. E outra coisa também, com harmônicas diferentes. Eu esqueci de falar o que é harmônicas, por exemplo, se eu tenho um cosseno aqui, com o meu W igual a 1 radiano por segundo, né? Digamos que eu tenho N vezes W. Quando N é igual a 1, o meu W ele vai ser igual a 1. Quando N é igual a 2, o meu W vai ser igual a 2. Então, quando N é igual a 3, então eu tenho W1, digamos assim, W1 igual a 1, W2, né? Quando N igual a 2 aqui é igual a 2, chamar de W mesmo, né? W igual a 1, quando N igual a 1, quando N igual a 2, o meu W2, então eu tenho as minhas harmônicas, que são números inteiros da minha frequência aqui, velocidade angular ou frequência angular, como eles costumam chamar, tá certo? Então vamos entender o seguinte: o que é um somatório de 0 até infinito de Bn vezes cosseno de Wn? Isso aqui é o seguinte, quando o meu n é igual a 1, quando o meu n é igual a 0, aliás, que é do 0 até o infinito,
vai ficar o seguinte: B0, certo? Vezes cosseno de WN0, N0 vai ficar cosseno de 0. Então isso aqui vai ficar B0 vezes 1, certo? Então isso aqui vai ficar B0, que eu tenho que achar ele, certo? Mais, só colocar aqui, B0 mais, agora eu vou somar quando N é igual a 1. Então vai ficar B1 vezes cosseno de W1T, certo? Mais B2 vezes cosseno de W2T. Isso é infinitamente. Eu poderia fazer até algo finito, né? Mas eu vou somar infinitamente. Eu vou até falar a respeito do paradoxo de Zenão, que eu acho que... porque o paradoxo de Zenão não tem como ser resolvido. Eu acredito que eu resolvi, mas depois eu vou falar sobre isso, certo? Isso aqui infinitamente. Então, vamos escrever isso aqui de outra forma, porque quando o nosso N é igual a 0, eu tenho o meu B0 aqui, ó. Tá certo? Então, se eu pegar B0 mais isso aqui tudo, ó. Se eu pegar o meu B0 mais isso aqui tudo eu posso trocar, certo? E dizer que é o meu somatório mais somatório de N igual a 1 a infinito, certo? Porque quando eu somo, quando eu estava somando aqui, ó, aqui é o meu somatório de N igual a 0, né? Então somei aqui N igual a 0, que deu BO vezes cosseno de 0, que dá 1. Aqui o meu somatório quando N é igual a 1. Aqui o meu somatório quando N, a minha soma, né? Quando N é igual a 2, quando N é igual a 3. Então eu vou tirar o N igual a 0 e vou colocar aqui, ó. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Eu fico, desculpa a palavra, mas puto, velho, com isso, porque eu nunca vi ninguém dizer isso. Eu tive que, pelo fato do meu processador ser um pouco lento, eu demorei até um certo tempo para descobrir isso, certo? Mas foi menos de um dia. Menos de uma tarde, na realidade. Mas enfim, então eu posso colocar o meu B0, certo? Mais o meu somatório, certo? O meu somatório. Pode sentar aí, cara, e pegar um café, e fazer uma pipoca, pegar uma Coca-Cola, porque se prepare, viu? Porque esse assunto é longo e complicado. Então vamos lá. Somatório quando N é igual a 1 até infinito. Vou colocar aqui de Bn vezes cosseno de Wnt, certo? Então perceba que eu tenho aqui o meu cosseno de W. Digamos que o meu W seja igual a 1, certo? Então eu tenho aqui o meu cosseno de T, certo? Cosseno de T para N igual a 1 mais cosseno de 2T para N igual a 2, certo? Se o meu W é igual a 1. E assim vai. Agora eu vou colocar no Google para vocês verem que bizarrice isso aqui. Olha só o que é que acontece quando eu somo cossenos com frequências diferentes, certo? Então vou colocar aqui primeiramente o meu cosseno de x, certo? O meu W, gente, é a minha frequência angular, certo? Então se eu coloco cosseno de 2 vezes x, eu vou ter uma frequência 2 vezes maior. Se eu colocar cosseno de 20x, eu vou ter uma frequência 20 vezes maior. Aqui não dá para aparentar, porque o gráfico ele está acompanhando a escala, certo? Mas se eu for diminuir isso aqui, certo? Se eu for diminuir, ele vai ficar assim mais ou menos. Esse é o meu cosseno de 20x. Olha a diferença para o cosseno de 2x, que é assim, certo? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar cosseno de x e somar mais cosseno de 2x, ou seja, somar mais o seu próximo harmônico aqui, que é cosseno de 2 vezes x. Olha o que é que vai acontecer. Tá vendo que essa função já é uma função bem louca, assim, bem diferente, certo? Vou somar aqui mais o próximo harmônico, cosseno
de 3x. Eu vou colocar logo 30x. Então veja como ficou totalmente diferente, certo? Então perceba o seguinte, que quando eu somo cossenos com frequências diferentes, eu consigo variadas formas de tensão, certo? E aqui agora, se eu colocar uma amplitude, vamos dizer que eu coloque aqui 0.1, certo? Porque as minhas amplitudes vai ser diferente. Olha só o que é que acontece, certo? Eu vou colocar aqui agora 2, eu vou colocar aqui 4. Isso vai ficar assim. Então, só para que vocês possam ver, tá certo? Que eu posso fazer várias funções somando. E o Fourier sabia disso, evidentemente. Apesar de na época ele não ter um computador, né? Para fazer tudo isso, mas tudo bem. Então agora eu vou dar outra cara a essa função aqui, ó. Que algum de vocês deve pensar, pô, mas espera aí, tá somando de n igual a 0, não era n igual a 1? Então, por isso que eu tô dizendo que esses vídeos, pelo menos os vídeos que eu vi aqui até agora, da Unicamp, da UFBA e outros aí, eles não explicam assim, bem detalhado. E esse canal ele também foi feito para isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever agora f de x como nosso b0, só que o nosso b0, como é uma constante, eu vou chamar ele de a. Então vai ser a mais somatório de n igual a 1 agora, certo? Até infinito, do meu bn vezes cosseno de wnt, onde o w é a minha frequência angular da minha onda periódica, certo? Isso aqui agora mais somatório de, eu vou pegar aqui, ó, antes de fazer isso aqui, eu vou só ver quem é o meu somatório de n igual a 0 até infinito. Perceba que se o meu n for igual a 0, seno de 0 é 0. Tá certo? Então, seno, né? O que é isso aqui? Até eu me confundi agora. Eu acho que eu coloquei isso aqui errado, deve ter dado algum bug aqui na minha mente, eu não sei o que é isso. Mas eu quero dizer que aqui é um Cn. Certo? Então, seno de WNT, quando n igual a 0, isso aqui vai dar 0. Então, eu posso simplesmente colocar aqui o meu primeiro termo é 0. O meu segundo termo, ele vai ser, né, mais C de 1 vezes, a mesma forma, a mesma coisa, né? Seno de W1T mais C2 vezes seno de W2T e assim vai. Então, como esse primeiro T, quando n é igual a 0, é 0, então o que é que eu faço? Eu simplesmente... É difícil de entender mesmo, viu, gente? Essa questão de série de Fourier realmente é complicado. Então, peço a vocês que tenham paciência e volte, revolte, certo? E possa deixar as dúvidas aí na descrição, porque realmente é bastante difícil de explicar isso aqui, tá certo? Então, somatório agora do meu n igual a 1 até infinito de C de n vezes seno de WNT, certo? Seno de WNT. Então, o que é que acontece? Ainda para facilitar as formas, eles colocam aqui A dividido por 2, né? E alguns chamam isso aqui de AN, isso aqui de BN. Mas eu coloco assim mesmo. Não coloco A dividido por 2, não. Então a série de Fourier ela pode sair daqui e vir para cá, certo? E no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente pode determinar todos esses coeficientes. A gente precisa determinar todos esses coeficientes: B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4 e o A. Tá certo? Então eu espero vocês lá.